Senhoras e senhores, estamos iniciando mais um Desvendando o INSS, um quadro aqui da TV Princesa do Vale, onde nós abordamos todos os assuntos e informações mais atuais a respeito do INSS, da Previdência Social. Vem comigo! Gente, hoje iremos abordar um tema fundamental, mas que gera muitas dúvidas quando o assunto é a concessão de benefícios por incapacidade. Frequentemente eu me deparo com as pessoas me perguntando: doutor, meu parente tem uma doença, ele tem direito a receber um auxílio-doença ou uma aposentadoria por invalidez do INSS? E a resposta para essa pergunta é: depende. Precisamos analisar caso a caso. Existe uma grande diferença entre estar doente e estar incapacitado para o trabalho. Para que uma pessoa possa receber um benefício por incapacidade do INSS, seja um auxílio por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença, ou uma aposentadoria por incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez, ela precisa comprovar que é segurada do RGPS, que cumpriu a carência para o benefício que pretende alcançar e que está incapacitada para exercer o seu trabalho ou a sua atividade habitual. Então hoje nós vamos esclarecer qual é a diferença entre doença e incapacidade. Pessoal, a doença é caracterizada como ausência de saúde. Ela pode afetar tanto as funções físicas quanto as funções mentais de um indivíduo. Ter uma doença não é por si só suficiente para que um trabalhador receba um benefício por incapacidade, pois muitas doenças não impedem que alguém continue trabalhando normalmente. Por exemplo, uma gripe ou asma são doenças que não necessariamente incapacitam para o trabalho. A pessoa pode estar doente, apresentar sinais e sintomas dessa doença, mas se a doença não afeta a sua capacidade de exercer o seu trabalho, ela não está incapacitada para o trabalho. Já a incapacidade para o trabalho refere-se à impossibilidade que a pessoa tem de desempenhar as funções específicas do seu trabalho devido às alterações físicas ou mentais causadas por aquela doença que ele tem. Por exemplo, seu José trabalha na roça desde criança. Todos os dias ele está na roça, capinando, plantando, colhendo, carregando ferramentas pesadas, andando debaixo do sol forte. Então, um certo dia, seu José sente uma dor na coluna e vai ao médico. Lá, o médico identifica que seu José tem uma hérnia de disco, por exemplo, e passa um tratamento medicamentoso, remédios para o seu José. Esses remédios ajudam a aliviar os sintomas que o seu José sente e ele pode voltar a trabalhar normalmente. Repare que seu José tem uma doença, que é uma hérnia de disco, mas está completamente capaz de exercer o seu trabalho na roça. Agora imagine que após alguns meses realizando esse tratamento com os medicamentos, os remédios que seu José toma já não fazem mais efeito e, devido às fortes dores na coluna, ele não consegue mais exercer o seu trabalho rural, pois a dor o impede de carregar as ferramentas, que são pesadas, de se abaixar para plantar, enfim, de realizar a rotina do trabalhador do campo. Nesse caso, seu José está incapacitado para exercer o seu trabalho. Ele não está apenas doente, ele também está incapacitado. Seu José então volta ao médico, relata toda a situação e lá o médico informa que ele precisa se afastar do trabalho para não piorar o seu estado de saúde e entregar a ele um atestado onde consta que ele está incapacitado e que precisa ficar afastado de seu trabalho de agricultor por um período de 12 meses. Nesse caso, foi atestada a incapacidade de seu José para o trabalho que ele realiza habitualmente de agricultor. Notaram a diferença entre esses dois conceitos? Além disso, existem dois tipos de incapacidade: a incapacidade total e a parcial.
A incapacidade parcial ocorre quando o indivíduo não pode executar completamente seu trabalho habitual. Já a incapacidade total ocorre quando o indivíduo não pode exercer nenhuma profissão. A avaliação da capacidade laborativa, da capacidade para o trabalho, não se baseia apenas na presença da doença, mas sim nas repercussões que essa doença causa no desempenho do trabalho pelo cidadão. E olha que curioso, somente o fato de um paciente estar em tratamento não significa, não indica necessariamente incapacidade para o trabalho. O objetivo do tratamento é controlar os sintomas e melhorar a qualidade de vida. Então a pessoa pode até estar fazendo uso de remédios, fazer fisioterapias e outros tratamentos, mas não significa que essa pessoa esteja incapaz de trabalhar. Então é a perícia médica previdenciária que vai avaliar a incapacidade com base nas limitações funcionais decorrentes da doença do trabalhador. A incapacidade é o comprometimento que interfere no desempenho do trabalhador em suas atividades laborativas. A perícia do INSS não vai avaliar se o segurado está doente ou não. Ela vai avaliar se a doença da qual aquele trabalhador é portador o deixa incapaz de trabalhar total ou parcialmente. Resumindo, ter uma doença não garante automaticamente o direito a um benefício por incapacidade. O foco está nas limitações funcionais e na impossibilidade de realizar o trabalho devido àquela doença. Então, agora vem a pergunta: como eu sei se posso ter direito a receber um benefício por incapacidade do INSS? Em primeiro lugar, você é segurado da Previdência Social. Por exemplo, temos segurado especial, agricultor, agricultora familiar, pescadora, pescador, segurado empregado, que trabalha com carteira assinada. Em segundo lugar, você já viu se você cumpriu a carência de 12 contribuições para o INSS ou pelo menos 12 meses de trabalho na roça? Em terceiro lugar, você está incapacitado de exercer o seu trabalho por mais de 15 dias consecutivos? Se a resposta para essas 3 perguntas for sim, procure imediatamente um advogado especialista em direito previdenciário, pois ele irá analisar o seu caso para decidir qual será o benefício mais vantajoso para você e para lhe auxiliar nesse momento tão delicado da sua vida. Por isso que a gente sempre orienta, procure um advogado especialista em direito previdenciário para ele analisar a sua situação e dar entrada no melhor benefício. E aí, você gostou desse vídeo recheado de informações e curiosidades? Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e de se inscrever aqui no nosso canal. Aqui você sempre vai estar informado sobre todas as novidades do direito previdenciário, benefícios do INSS, aposentadoria e muito mais. Até a próxima.